Oi, eu estou aqui com Cássio Corazari. Nós vamos fazer uma série de vídeos sobre constelação sistêmica, sobre constelação para o desenvolvimento profissional, constelação para o trabalho, constelação para a sua prosperidade. Tem muita coisa aqui para aprendermos juntos. Eu sou uma privilegiada de ter a oportunidade de conhecer o Cássio através do Johnny, e essa experiência aqui poder compartilhar com as pessoas. Cássio, antes de qualquer coisa, muito obrigada da sua disponibilidade. Eu sei que você é uma pessoa extremamente requisitada, uma agenda super comprometida. Então, como um doador, como um apaixonado em multiplicar conhecimento, você se dispôs a estar aqui conosco. Então, muito obrigada, viu? De nada, Cíntia, o privilégio é meu. Falando direto aqui de Campinas, Manaus, nessa conexão maravilhosa. E a honra é minha, viu, Cíntia? Eu fico muito feliz da gente estar trocando essas ideias a respeito desse assunto. Eu tenho muita convicção de que ele é bastante esclarecedor para qualquer tipo de ser humano que busca um processo evolutivo, né? Perfeito, acho que é bem isso mesmo a palavra, né? Processo evolutivo. Vamos começar? Nos ajuda a entender, Cássio, o que é a constelação sistêmica? Porque muitas pessoas, nós queremos falar de constelação voltada para o profissional, mas as pessoas às vezes nem sabem o que é constelação, muito menos o que é uma constelação sistêmica. Então, nos ajuda a entender esses dois pontos. Tá. Primeiro, assim, do meu ponto de vista, né, Cíntia, baseado em quase 21 anos que eu foco bastante nessa área, né? No início, se falava que constelação era um processo psicoterapêutico. Eu acho que é negligenciar e rebaixar muito o processo da constelação, dizer que ele é um processo apenas olhando por uma terapia. Se a pessoa olhar por uma terapia, eu diria que você pode olhar por uma terapia breve, porque o resultado dele é magnânimo, é instantâneo, é super rápido. Não é aquelas terapias que toda semana você procura uma pessoa para estar desenvolvendo um trabalho. Não, ele é um trabalho praticamente uma vez por ano, não precisa muito mais que isso. Mas, do meu ponto de vista, se você me permite, para mim ele é um caminho de evolução no campo pessoal, familiar e profissional. Ele é denominado sistêmico, né? A constelação é denominada sistêmica, porque enxerga o indivíduo, enxerga o ser humano dentro de um contexto sistêmico e não fragmentado. Nós não olhamos para o problema da pessoa, nós olhamos além do problema. Então, o problema da pessoa, nós respeitamos, nós ouvimos, nós acatamos, acolhemos, mas a nossa função de um profissional que trabalha com constelação, principalmente na vertente científica e não na holística, é olhar muito além do que a pessoa traz de problema. Porque normalmente o problema está na raiz e nunca está nas folhas. Uhum. E a pessoa, normalmente, ela só tem o poder de olhar para as folhas e não para a raiz. Essa é a nossa função. Então, para quem olha para a constelação como um processo terapêutico, como eu disse, a gente poderia até denominar como uma terapia breve, devido à velocidade e à sustentabilidade dos resultados propostos, enxergando raízes profundas e históricas de problemas ou limitações atuais, encontrando e apresentando seus caminhos de evolução. O propósito e a função da constelação, Cíntia, é servir a vida com plenitude em todas as áreas. Trazer à tona o olhar dos emaranhamentos, dos problemas, dos nós que a pessoa tem, que ela mesma desconhece, proporcionando uma nova direção e solução para a vida, né? E, acima de tudo, apresentar novos posicionamentos dentro do sistema, através dos movimentos da dinâmica vivencial. Por que posicionamentos? Porque a palavra constelação, ela é uma palavra que algum brasileiro deve ter criado esse nome por contexto comercial. A constelação, ela origina da palavra Aufstellung, que é a tradução do alemão
porque ela é criada na Alemanha, é posicionamento. Então, o que eu acabei de dizer? Apresentar novos posicionamentos, novos Aufstellungs dentro do sistema através de movimentos e dinâmicas vivenciais. Por quê? Indivíduo cumprindo função que não é dele. Indivíduo mal posicionado dentro do sistema, sistema doentio. Sistema ruim de pensar, de decidir, de tomar decisões, que impactem todos os elementos. Show! Que aula em menos de 5 minutos. Sensacional. Você falou um termo que eu gostaria de aproveitar, já que nós estamos dando esse embasamento de constelação. A diferença, Cássio, de constelação científica e constelação holística. Esse Afstelung, como é? Afstelung, é isso? AU, uhum. FF, T, EST. Tá, ST, U, LL, UNG. Aufstelung. Isso, né? Acho que deu. Deu nome na cabeça, gente. Você sabe que eu já estive na Alemanha, né? Eu fiz a minha formação na Alemanha, não entendia nada que aquele povo falava. Passei 20 dias, um pouco mais de 20 dias, né? Que a formação era 20 dias. E é muito diferente, né? Então, eu entrei ignorante e saí burro de lá também, não entendi nada também, viu, Cíntia? Não dou conta. Mas vamos, né? Nos dá a diferença de essa constelação científica e essa constelação holística, né? Então, para nos ajudar, inclusive, na nossa busca. Então, Cíntia, a constelação, o pai da constelação, há quem diga que a constelação ela foi criada pelo alemão Bert Hellinger. Não está errado. Eu digo que o pai da constelação é o Bert Hellinger. Mas o Bert Hellinger, na verdade, ele teve um grau de percepção, ele teve um grau de relevância dentro do processo, principalmente no que se refere às 3 leis do amor, as leis sistêmicas, que é a base de sustentação da constelação. Porém, a constelação, ela nasce muito antes do nascimento dela. O curso de formação de constelação que eu dou, né, eu divido ele em 4 módulos, e tem um módulo, eu inclusive estou dando esse curso agora, né, Cíntia? Eu comecei o primeiro módulo, agora final de semana é o segundo. Eu divido o meu módulo em 4 partes. É o alicerce. A segundo módulo é a origem da origem, onde eu apresento algo que as pessoas não têm ideia, porque da onde nasceu? Tipo assim, fazendo uma analogia, Cíntia, eu criei o bolo. Beleza, eu criei o bolo, eu tenho que me dar os parabéns, não é fácil alguém que teve a ideia de juntar a farinha, os ovos, o leite, a manteiga e o fermento e sair um bolo, concorda? Perfeito. Porém, a farinha não fui eu que inventei. A galinha, muito menos. Perfeito. A manteiga, muito menos ainda. Você entende o que eu estou querendo dizer ou não? Claro, perfeitamente. Então, assim, o processo da constelação, na verdade, ele vem muito antes do próprio Bert, mas Bert teve uma percepção extremamente fantástica. Se não fosse ele, nós dificilmente estaríamos aqui pensando em que está trazendo. Bert Hellinger, ele tinha uma dificuldade muito grande, sim. Ele escreveu mais de 100 livros, 106 parece, em 30 línguas. Mas se você perguntasse para ele o que é isso, ele não sabia explicar. Ele sabia fazer e resolver com muita habilidade todos os problemas. Mas ele não sabia o que ele estava fazendo. Ele demorou anos, dezenas de anos para entender muita coisa do processo, né?
Então, quando você faz essa pergunta para mim, eu queria estar trazendo algumas vertentes para você e para o seu pessoal, né? Entender que a constelação não nasce na constelação, ela nasce antes. Bert olhou para, primeiro, escultura familiares de Virginia Satir, neurônios espelho Giacomo Rizzolatti, que é graças a isso que você conhece uma palavra chamada rapport. Sim. Se não fosse esse cientista italiano chamado Giacomo Rizzolatti, que estudou os neurônios espelhos, que está dentro da nossa mente, nós não sei se teríamos o conhecimento de rapport, que a gente fala tanto. Então as pessoas precisavam entender um pouco quem criou mesmo, né? A gente olha muito assim para a parte superficial e esquece de olhar um pouco para trás, né? Bert olhou para isso. Trauma transgeracional, que foi estudado principalmente na Segunda Guerra Mundial, em 1939 a 1945. Eric Berne, que trabalhou, né, com análise transacional e a teoria da intuição. Por quê? Porque esse processo científico ele tem muito apelo intuitivo. Levi Moreno, que é do psicodrama, Immanuel Kant e George Frederic Hergel, que estudou a fenomenologia, que depois foi atualizada por Edmundo e Gustavo Russell. Então, os aspectos fenomenológicos que acontecem dentro do processo da constelação também tem um estudo científico, né? Ele não é do além. Milton Erickson, que você conhece com certeza, que é da hipnose ericksoniana. Anita English, que desenvolveu a consciência do clã, e depois o clã atualizado se transformou em sistema, que o clã era um sistema de 1900 e alguma coisa lá atrás, né? Max Ludwig Planck, da física quântica, e depois, assim, os meus estudos, principalmente, atualizado dentro da física quântica, no quesito da homeostase, que cuida das frases e transformações que a gente ouve para gerar resultados internos dentro da gente, né? Arthur Janove, da terapia primal. Gregory Bateson, que eu tenho certeza que você conhece, que é um dos percursores modelados pela programação neurolinguística, que ele é o cara que estudou o que você conhece de posições perceptivas. Lembra? A primeira posição, a segunda... Claro. Gregory Bateson. Bert Hellinger olhou para isso também. E principalmente Ludwig Butterfly, que é da teoria geral dos sistemas. Isso é sensacional, porque é olhando para os sistemas que nós conseguimos chegar onde nós chegamos até hoje. Então, esse é um primeiro aspecto atrelado a entender o que é o processo científico. Todos esses nomes que eu falei são cientistas extremamente reconhecidos no mundo, cada qual no seu tempo, né? Estou trazendo só um resumo para você. Agora, de resultados práticos, para responder sua pergunta, eu diria assim, a constelação científica, ela não se mistura com nada, ela não mistura com carta, com astrologia, com tarô, com candomblé, com nada. Ela é pura, ela é íntegra. E os resultados na prática, na minha percepção, é assim, na constelação holística, os resultados aparecem, mas não tem muita garantia de sustentabilidade. E ele, normalmente, ele fica parado na pessoa que está procurando o processo, no constelado. Já o processo científico, ele tem uma sustentabilidade gritante, é enorme. E nós impactamos em todos os elementos que estão dentro do sistema. Tipo assim, de repente seu filho, de repente seu marido, de repente seu pai, sua mãe, que nem estão presentes, são impactados. E, claro, logicamente, você dentro de uma intensidade e cada um dentro de uma intensidade diferente, porque eles não estão presentes, mas todos são impactados. Eu acho que dessa forma responde bem a diferença, né? Com certeza, com certeza. Que aula, hein, Cássio? Que aula, né? Todas as pessoas que estão assistindo agora tenho certeza que vão voltar este vídeo, relacionar esses cientistas e pesquisar muito mais. Sim.
E assim, Cíntia, aqui não cabe nenhum juízo de valor do que é certo do que é errado, tá? Eu não estou Claro. querendo rebaixar ou denigrir quem trabalha com a parte holística, até mesmo porque Bert também trabalhou no início, Uhum, né? Então, assim, é questão de escolha. Como eu uhum. trabalho com cientistas desde 2010, tudo que eu faço, né, até mesmo dentro de outros processos que eu trabalho, todos passam pelo microscópio deles. Eu não faço nada sem o aval deles, entendeu? Então, aqui eu Hum, quero deixar claro que não cabe nenhum juízo de valor do que é certo, do que é errado. perfeito. Cada um tem liberdade para procurar o que quiser. É Uhum. apenas respondendo a sua pergunta de maneira categórica, clara e assertiva. Perfeito, sensacional, Cássio. As pessoas que me conhecem também sabem o quanto eu aprecio estudar, procurar base, procurar a ciência, né, para respaldar aquilo que a gente está fazendo, mais do que para respaldar, para realmente trazer uma base sólida, concreta, né, pesquisada, para além do senso comum também, né, Cássio? Porque às vezes a gente vê muita coisa que é do senso comum, né? E aí a gente está Sim, mexendo com vidas, nós estamos não tenha trabalhando dúvida. aquilo que, né? Então, toda essa preocupação. Eu não queria passar rápido, porque assim, nós conhecemos, mas muitas pessoas que estão assistindo aqui podem não saber quais são, e eu acredito que muitos não sabem mesmo, quando você falava das 3 leis do amor. Você comentou sobre Bert Hellinger em relação às 3 leis do amor, eu gostaria que você falasse sobre elas, Cássio. Tá. É, a verdade, como eu disse para você, né, Cíntia, o que Bert teve partiu da observação da influência dessas 3 leis que eram muito relevantes para explicar. Você está me ouvindo, Cíntia? Estou te ouvindo Travou perfeitamente. aqui. Ah, tá. Tá, É que você travou tô aqui para mim, perfeito. então vou continuar, tá? Tá. Então, o grande insight que Bert teve no início era, na verdade, tem uma história muito interessante, Cíntia, que Bert começou a desenvolver o processo da constelação na tribo Zulu da África, né? Mas ele começou, durante pelo menos 3 anos, ele tinha os resultados, mas ele não entendia o que ele estava fazendo, né? Os Uhum. resultados na tribo Zulu eram os resultados fantásticos. E aí, olhando para esses resultados, é que nascem essas 3 leis, que a gente chama das 3 leis sistêmicas do amor, né? E elas eram relevantes para explicar as desordens oriundas dentro do sistema. A partir de então, ele encaminhou na direção de expandir o conhecimento das constelações através da prática. Nunca se preocupou em explicar por porquê e como a constelação funciona. Ele Uhum. nunca se preocupou com isso, né? Ele passou sua carreira observando os efeitos e os resultados pragmáticos na vida das pessoas. Outros estudiosos entraram em contato com os estudos de Bert e desse movimento surge uma nova leva de conhecimento, né? Até mesmo para uma vertente, para uma explicação mais científica do que estava sendo feito, né? Bert Hellinger observou inicialmente essas 3 leis baseado na percepção, e essas leis, elas são as seguintes. A primeira, que é a lei do pertencimento, né? Uhum. A lei do pertencimento, ou seja, todo ser humano tem o direito de pertencer a um sistema. Todo membro de uma família, todo membro de uma empresa, ele tem direito ao pertencimento. Ele é de um sistema. O sistema reger todos os elementos da mesma forma. Então, assim, o ser as pessoas com os olhos, empurrar as pessoas para fora. Porém, a energia desse ser não sai do sistema. Ele pertence àquele sistema. Então, para aqueles que estão acostumados a excluir pessoas com preconceitos, exclusões, rejeição, aí vai uma dica. Sua vida deve estar sendo impactada negativamente de uma forma absurda e você não está percebendo. Por Perfeito. quê? Porque eu tenho o dom de tirar com os olhos, mas a energia não sai.
Então, essa é a primeira lei, se é que ficou clara, né? Claro, perfeita. A segunda é a lei da hierarquia e da ordem, né? Dentro de um sistema, ele é comandado pela precedência do tempo, ou seja, quem está em cima exerce poder sobre aqueles que estão embaixo. Dentro de uma empresa é mais fácil entender isso, né? Ah, meu Sim. supervisor, meu gerente, mas dentro do sistema familiar funciona assim também. Meu pai tem poder sobre mim. Meus avós têm poder sobre meu pai, tem poder sobre mim, e assim vai. E aqui é bom deixar muito claro que ter poder não significa que eu tenha que ser como eles. Ter poder significa que eu tenho que respeitar e honrar e reverenciá-los. Apenas isso. Cabe a mim seguir o meu destino, mas negligenciar quem está em cima tem um impacto extremamente negativo em quase todas as áreas da minha vida. Simples assim. Então, as pessoas que estão ouvindo isso, entendem assim, a minha função, você que está me assistindo, não é ser igual, é respeitar a quem nos deu o presente mais precioso que eu tenho. E se não fosse eu não estaria olhando para essa criatura fantástica, que é a Cíntia, e vocês também não estariam olhando para nós, porque nós não teríamos o que nós temos de mais precioso, que é a vida. E a eles nós temos que estar sempre reverenciando. Perfeito. Faz sentido? Claro. E o terceiro e última lei, né? É a lei do equilíbrio e da estabilidade. É a lei que dá o equilíbrio dentro do sistema, né? Essa lei é a lei que está muito atrelada aos processos de relacionamento, Cíntia. Todos, sem exceção, qualquer tipo de relacionamento. Desde relacionamento afetivo até relacionamento empresarial, até relacionamento com o vizinho, com o seu colega de trabalho, mãe e filho, esposo, enfim. Como na física quântica, os sistemas buscam o equilíbrio entre a troca que ocorrem, né? O mesmo acontece nas relações entre as pessoas. Existe uma busca por reciprocidade e a compensação entre as relações humanas. Quando alguém num relacionamento entrega muito e recebe pouco, esse relacionamento está indo para o caos, está indo para a estagnação. Por isso que muitas vezes a gente quer sair de um relacionamento, a gente já começa a pensar antes, porque entre o pensar e a ação há um abismo, mas com certeza o sistema já começa a te alertar que tem algo errado nessa relação, tem algo doentio que carece de ajuste. Então, a relação, para ser uma relação saudável, seja ela de qualquer tipo, precisa ter o equilíbrio de troca entre o dar e o receber. Quem dá muito e recebe pouco, vai pedir licença para esse um dia e sair fora do sistema. Ele vai buscar um outro sistema que seja um sistema com mais afinidade, mais harmônico para ele. E vice-versa. Isso acontece muito dentro de empresas também, né? É que você me entende, né? Funcionário insatisfeito, talvez ele está entregando muito, recebendo pouco, patrão insatisfeito com o funcionário, líderes. Perfeito, Para isso, mas Cássio. talvez não tenha muita consciência dessa terceira lei, né? Ótimo, Cássio. Já que nós começamos a falar sobre isso, nessa última lei, desse ambiente profissional, desse olhar organizacional, fala conosco um pouco sobre isso, né? A constelação no desenvolvimento profissional. Sim. O primeiro ponto que eu gosto de chamar a atenção nesse aspecto, Cíntia, é que nós precisamos ter consciência de que não é o muito que nos realiza, que nos sacia, e sim o essencial. Isso já era uma frase que Berti já usava muito e até hoje, para mim, ela faz um sentido muito grande. Porque poderosa, assim, porque eu preciso entender o que me atende à necessidade minha na medida exata. O que passar é exagero. E a gente se mata, às vezes, buscando o excesso. Esse excesso não diz nada na nossa vida. Muito pelo contrário, impacta até na nossa saúde, nos relacionamentos, na área social, em várias outras, né? Então, entender, assim, o que é importante, o que é necessário para mim, atender a minha necessidade na medida exata. Compreender os aspectos que herdamos de nossos pais e de nossas mães,
que são os nossos ancestrais. Pois é preciso lembrar que também o nosso pai e nossa mãe também tiveram pai e mãe, assim sucessivamente. Nós herdamos de nossos pais, nossas mães, muitas heranças que estão atreladas ao processo de evolução profissional. Pessoal também, mas o processo de evolução profissional, muitos aspectos, muitos. Principalmente a parte da prosperidade, a parte do dinheiro, a parte da carreira, a parte do profissional, né? Eles são herdados. Eles são herdados de um ou de outro. Depois, se você me perguntar, eu falo de quem que é de um e de quem é de outro. A gente vai já lá. Mas depois Segura eu aí, tá? falo. Não fazer um spoiler agora. Eu acho que é bem, a gente vai falar disso. Então, Tá bom, querido. vamos aí construindo conhecimento. Tá certo. Compreender, né, que assim, quando eu falo dessas heranças invisíveis, eu gosto de estar trazendo um aspecto científico de Bruce Harold Limpington, um biólogo, uma das vozes mais respeitadas da ciência hoje, né, que desenvolveu os estudos da epigenética, onde, a partir de então, 1900, esse estudo começou em 78, foi finalizado em 82. Hoje nós temos total convicção dos estudos científicos que comportamentos, hábitos, crenças, pensamentos, atitudes que nós temos já vêm de nossos pais. Um percentual do pai e um percentual da mãe. Que como pai e como mãe também já foram filhos e também herdaram dos. Então você imagina, só para você ter uma ideia e fazer um juízo de valor aí na sua mente, Cíntia, em 11 gerações nós temos 4.094 ancestrais, só falando de pai e mãe. De gente, né? É gente. Então, para entender essas heranças. Aí, né? Uhum. Exatamente. E é aí que a constelação trabalha, corrigindo essas heranças, corrigindo esses comportamentos que estão afetando todo o sistema, né? Uhum. E continuando a resposta aqui, fora esse aspecto, né? Também que, quando a gente fala em evolução profissional, compreender, nós temos que levar em consideração trabalho, carreira, sucesso, prosperidade, finanças, são todos aspectos que a constelação tem um olhar muito clínico sobre eles, né? E a gente leva isso em consideração. E também entende assim que o verdadeiro bem-sucedido sobre o aspecto das finanças é aquele que se sente bem com o que possui. A relação com o dinheiro reflete com precisão o nível da nossa evolução em todas as áreas. Conhece aquelas pessoas que nunca estão satisfeitas com o que tem? Conheço. Esse vive num processo sistêmico doentio. Ele está sempre com problemas de saúde afetado, problemas de relacionamento, problemas de carreira. Por quê? Porque ele não se deu conta, na verdade, da importância do que ele conquistou, do que ele tem, né? E ele está sempre em busca do mais. E é importante entender que o dinheiro é uma energia vital. O dinheiro não foi feito para ser armazenado, guardado debaixo do colchão. Ele é uma energia. Você imagina se eu e você ganhássemos todo o dinheiro do mundo e guardássemos dentro do colchão, o mundo acabava. Ele não foi feito para isso. Serve, né? Ele não foi feito para isso, ele foi feito para circular. A energia circula. O dinheiro também tem que circular, porque ele é uma energia. Perfeito, meu querido Cássio. Aí eu quero que você fale disso, então. Então, estou entendendo aqui que no desenvolvimento profissional a constelação vem para que a gente possa compreender, né, o que de fato nos realiza, que não é esse muito, que às vezes na vida profissional a gente está ali em busca do muito, do mais, né, e aí vai estar sempre num ciclo, no loop de não estou bem, não estou feliz, não estou satisfeito. Compreender essa relação dos nossos pais, né, dos nossos ancestrais, esses aspectos que nós herdamos, pensamentos, crenças, comportamentos. E eu queria que você falasse um pouco disso. O que vem, né, dentro desse contexto, trabalho, carreira, prosperidade, finanças, o que vem do meu pai e o que vem da minha mãe, Cássio? Para que as pessoas que estão nos escutando entendam aí este impacto. Eu vou resumir. As heranças, né? As heranças que vêm inconsciente e algumas até dentro
do movimento celular, que vem das nossas células, né? Olha, tem um grupo que eu chamo de prosperidade, o olhar para o futuro, olhar para o futuro, prosperidade, carreira profissional, né? Movimento para fora, empurra para fora, empurra para realização, para ação, o movimento para o externo. Será que isso pertence ao pai ou pertence à mãe? Quem é que tem o dom de empurrar a pessoa? O mundo é seu, vai, se vira, né? Esse um é o que cuida de todo o movimento atrelado à realização, ação e o movimento para o externo. O amor do pai direciona o caminho para o mundo. Essa é uma frase. Ó, o amor do pai direciona o caminho para o mundo. Direciona o caminho para o mundo. Direcionar o caminho para o mundo é te empurrar para o futuro. É de empurrar para o externo. Essa é a função do pai. Olhar para o futuro da criança e do filho, né? O filho adolescente, adulto, enfim. A prosperidade é do pai, a carreira profissional pertence ao pai, é herança do pai, né? A realização, as ações e o movimento para o externo. Por quê, Cíntia? Nós nascemos da barriga da mãe, né? Quem que é a cuidadora? Mãe, né? A mãe é cuidadora. Aí vem outra frase, para você que gosta de frase. O amor da mãe direciona para a coragem de viver. E aí, o olhar da mãe é olhar para o presente, é olhar assim, vem aqui, filho, vem no meu colo, vem aqui, fica comigo. A mãe sempre traz para o braço. O pai empurra para lá, a mãe traz para cá, né? A mãe é responsável pela saúde, pela cura, bem-estar. Interessante que eu falei de prosperidade para o pai, e agora eu falo o oposto para cá, apesar de parecer muito igual, mas não é. O dinheiro pertence à mãe. Sucesso e dinheiro é da mãe. Tem uma frase que Berta dizia assim: o sucesso é a cara da mãe. Então a mãe tem um movimento para o interno, um movimento de pegar no colo, cuidar, né? É a cuidadora. Então, assim, o amor de mãe direciona para cá, para o presente, para dentro. E o pai para o futuro. Não sei se ficou clara essa explicação. Claro, mais que isso, só se a gente estivesse desenhando assim, Cássio. Como você é mestre em nos fazer entender coisas que são extremamente complexas, né? E você fala com uma leveza, e ao mesmo tempo a gente sabe que isso aqui tem uma grande profundidade. Eu posso então dizer para as pessoas que nesse processo de entendimento da constelação, o que você traz do pai, o que você traz da mãe, está diretamente atrelado ao que você tem de prosperidade, de carreira, né, de vínculo, de relacionamento financeiro, Cássio? Pode sim, e quando você encontrar alguém que está amarrado com emaranhamentos nessa área, pode olhar para isso. Você vai encontrar coisas lá atrás que não pertencem a ela. Veja bem, Cíntia, quantas ações nós fazemos na nossa vida para reparar algum problema que nós enxergamos na nossa vida? Porém, tem um aspecto muito importante que tem que ficar muito claro para as pessoas. Que estão em nós que não nos pertencem. Existem muitas coisas. Então, qualquer movimento para reparar algo vai ser em vão. Como que eu posso fazer algo que não é meu? Como que eu posso gerar resultado em algo que não me pertence? Eu apenas tenho poder sobre minhas ações. Existe uma das leis, que não é da constelação, é uma lei natural do desenvolvimento, que chama lei da responsabilização. Eu apenas tenho poder sobre minhas ações. O que não me pertence, por mais que eu me esforce para corrigir, é em vão. Então, dentro do processo da constelação, nós vamos olhar o que aconteceu com os pais, os avós, herdado dentro de um aspecto que nós chamamos de lealdade invisível, né? Porque muitas vezes nós copiamos comportamentos, crenças, valores, pensamentos de quem está
porque nós sabemos a importância que eles têm para nós, mas nós não somos obrigados a ser igual a eles. Nosso modelo de mundo é outro. Show, meu querido. Ó, falamos de constelação sistêmica, constelação científica, com toda a base. Cássio deu aqui todos os principais cientistas que fazem este movimento. Falamos das leis, falamos do trabalho, da constelação com relação, né, a trabalho, carreira, finanças, prosperidade, do impacto da herança dos nossos pais. Cássio, tem mais algum ponto para a gente começar a finalizar? E eu quero que você também, além do ponto de finalizar, que você dê todo o seu contato, como que a gente acha. A minha constelação já está agendada, quero dizer para você aqui, né? Eu ia dizer ao vivo, né? Que a gente vai estar ao vivo, mas online, deixar registrado o meu compromisso já na minha constelação já está agendada. E a sua? Agende também com o Cássio. Pode ser presencial, mas também pode ser online. O movimento aqui, Cássio, é ajudar e contribuir com a evolução das pessoas, né? Por isso que a gente está aqui, eu e você, o quanto nós queremos transbordar na vida de outras pessoas. E para mim, a constelação é aquilo que você falou, não é um processo terapêutico, né? Se fosse, seria muito breve, porque o caminho de evolução pessoal é muito intenso aqui dentro da constelação. Então, o que você coloca aqui de finalização? E eu quero muito ceder seus contatos. Tá. Deixar assim em aberto, né, Cíntia, que ainda tem muito assunto para a gente viajar nesse meandro, né? Esse meandro é longo, né? A gente precisaria de muito mais tempo. Mas estou sempre à sua disposição quando você quiser estar entrando principalmente nesses detalhes, atrelado ao trabalho da percepção sistêmica, tudo, eu estou à disposição. Dizer assim que estou dentro de um processo agora, primeiro e único no mundo, de um curso de formação com a vertente científica, conteúdo genuíno, jamais em nenhum país do mundo, eu te garanto, com toda certeza, pela primeira vez esse trabalho está sendo entregue para um grupo de pessoas e pretendo estar fazendo isso outras vezes para poder deixar um legado, porque a ideia minha, antigamente, era só eu estar usando, mas eu pensei um pouquinho melhor, falei, poxa, eu preciso dividir isso, né? São dezenas de anos de estudos e eu preciso dividir isso com as pessoas. Então, estou com uma turma obedecendo todos os distanciamentos, que você sabe, né? Então, são 10 dias de trabalho e a gente já começou, sábado e domingo agora é o segundo módulo, e dizer que o trabalho do constelador é um trabalho nobre. Ele é um trabalho que nós temos que deixar o nosso ego, a nossa vaidade de lado. Quando ele entra vaidade e ego, perde o processo. Nós não falamos aqui, mas a gente precisa enaltecer um trabalho do Prêmio Nobel de Ciência, Rupert Sheldrake, que foi meu professor, acho que eu sou um dos poucos no Brasil que conhece ele, que desenvolveu o campo morfogenético. Que se não fosse esse campo morfogenético, nós teríamos de trabalhar dentro do campo vazio da constelação e extrair até 4 gerações de informações do inconsciente familiar, do inconsciente empresarial. Isso tudo fica armazenado dentro de algo que nós chamamos de um iCloud familiar, de um HD familiar. Isso não é evidência, a gente não trabalha com vidência, com astrologismo. Constelação não é mágica, não é milagre. Perfeito. Nós conseguimos extrair muitas informações científicas, porém, informações que até mesmo o constelado não tem a mínima ideia, mas só conseguimos através do estudo do campo morfogenético. Então, eu queria deixar essa ressalva para Rupert Sheldrake, Prêmio Nobel de Ciência, que contribuiu demais com esse processo científico. É o campo dos seres vivos, vamos por assim, de uma mesma espécie. Holístico, eu não me sinto competente para isso, né? E
estou à disposição de qualquer pessoa que queira me escrever, queira perguntar alguma coisa. Estou sempre à disposição, uma honra. E agradecer você, Cíntia, por abrir esse espaço para a gente estar conversando com nossos irmãos aí do Norte, né? Que eu amo tanto esse povo daí. E estou sempre à disposição. Obrigada. Eu vou colocar aqui na edição seu Instagram, seu e-mail, para que todo mundo também possa fazer esse contato com você. E quem sabe, logo, logo a gente não traz essa poderosa formação aqui para Manaus, Cássio, que seria uma honra ter você aqui formando, né, as pessoas aí em consteladores com toda essa sua base. Seria maravilhoso. Sim. Não, com certeza. Eu só, se me permite, eu queria deixar o site meu, que eu escrevo uma matéria científica quase toda semana. Perfeito. Ali já tem uns 2 livros de matéria totalmente genuínas, né? Para quem quiser acompanhar, está lá disponível de graça. As pessoas não precisam fazer nenhum esforço. É só digitar. Oi, Cássio. Oi, oi. Vou parar, né? Faço uma terceira. Esta conferência será gravada agora. Pronto. Fala dos seus contatos, Cássio. O Cíntia, o e-mail é cassio@metavisão4d.com.br, metavisal 4, número 4D. E eu quero convidar todos os seus seguidores, meus irmãos aí do Norte, a entrar no meu site e acompanhar todas as matérias que eu escrevo, uma por semana praticamente, muitas delas científicas. Tem praticamente uns 2 livros ali para quem quiser de graça, né? Vamos então, lançar esse livro, é só hein, digitar. Cássio? Precisa, já está pronto, é só juntar. É metavisal4d.com.br é o site, viu, Cíntia? Metavisão 4D, 4, número 4, né? Feito. D, apenas D, .com.br. Tem todo o estudo científico do nome Metavisão, tem tudo. Opa, tô te escutando. Já finalizei da minha parte. Seria isso. Querido, muito obrigada. Minha constelação está agendada. Você também pode agendar a sua com o Cássio. E, Cássio, quem sabe, logo, logo a gente traz essa sua poderosa formação para Manaus. Me sentiria extremamente honrada em poder estar nos bastidores, né? Organizando para que você pudesse contribuir aí com a formação aqui no Norte, viu? Nem que não for uma formação, um workshop de um final de semana, já seria uma honra para mim. Eu fico muito honrado de ter você como amigo e estar presente em qualquer trabalho que você realizar. Muito obrigada. Então vamos articular esse negócio aí para fazer acontecer. Vamos chamar o pai para empurrar, né? Vamos chamar o pai para empurrar e vamos fazer esse negócio acontecer. Meu querido. E a mãe para dar coragem. Pronto. E a mãe para dar coragem, perfeito. A mãe para dar coragem, né? E pode até ser muito remunerado para isso, para o dinheiro circular, hein? Sim, com certeza. É isso. Meu querido, Meu muito amor, obrigada. fica com Deus, viu? Fica você também com Deus. Deus abençoe você. Obrigada.